estamos começando mais um PortoCast aqui no estúdio da Urdicom Brasil e hoje recebendo aqui com muito prazer o Elias Júnior, que é atualmente secretário de Portos e Empregos da Prefeitura de Santos, né? Secretário de Assuntos Portuários, né? Esse acho que é o nome correto. E a gente vai falar um pouco aqui dentro desse tema de porto, de geração de emprego. O Elias Júnior, que tem uma experiência muito grande junto com a Fiesp, com o sistema Ciesp, já passou por lá, já passou pelo campus. Então vai ser muito bom a gente conversar, bater esse papo aí, principalmente porque a gente está aí há poucos dias de fazer a terceira edição do Encontro Regional Indústria Porto e é sempre bom a gente aprender um pouco com ele. Elias, seja bem-vindo aqui ao nosso PortoCast. André, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo nesse ambiente de discussão, de debate, de diálogo, sempre muito proveitoso, colaborativo, e para falar desse equipamento que é tão importante para a nossa cidade, que desenvolve economicamente Brasil, né? Nossa cidade e o Brasil, que é o Porto de Santos. Então, Elias, eu queria aproveitar e explorar todo o teu conhecimento, porque você veio de uma base que a gente coloca também como fundamental, né, para o nosso encontro Indústria Porto, que é a indústria, né? Porque a indústria que põe e leva carga no porto, que é isso que faz o porto movimentar, que é isso que faz a gente ter esse porto aí tão pujante como é o Porto de Santos. Essa experiência tem te ajudado no dia a dia, né, na gestão da secretaria? Sem dúvida, né, o André? A gente está num momento muito positivo para que haja essa aproximação da indústria com o porto, e eu tenho absoluta certeza que foi por essa razão que veio o convite também para ocupar essa secretaria neste governo. Então, o que a gente vê hoje, o que a gente busca para o Porto de Santos é a aproximação da indústria de transformação. Isso. Como você bem colocou, a indústria é a principal usuária, né, do Porto de Santos, desse equipamento logístico fundamental para o Brasil, para o estado de São Paulo, para a economia local, que é o Porto de Santos. E nas experiências que a gente tem de Porto Indústria, André, a gente vê que a aproximação da indústria com o porto traz uma economia melhor para essas operações, um custo Brasil melhor. Então, é neste sentido, neste caminhar que a gente tem que buscar oportunidades de aproximação da indústria com o porto e entender também o potencial da área continental e de outras áreas que estão nas proximidades aqui do Porto de Santos. Beleza, eu faço parte há muitos anos já, sou vice-presidente da Associação Brasileira da Zona de Processamento de Exportação, onde o Elcio Braga é o presidente, né? Eu participo com ele há mais de 10 anos e eu tenho visto que tem saído, que é conhecida como ZPEs, né? Tem saído bastante ZPE pelo Brasil e eu já coloquei lá e falei assim, olha, Baixada Santista tem que ter uma ZPE, né? Porque eu falei, olha, porque é um entendimento por parte do governo federal que a gente deveria ter no máximo 2 por estado, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente não pode perder este momento de aprovar uma zona de processamento de exportação. Para quem está nos acompanhando não sabe, a zona de processamento de exportação é um recinto alfandegado onde você pode importar insumos, matéria-prima, produzir e exportar com a suspensão dos tributos federais, né? Agora, se você nacionalizar o produto, você recolhe os impostos. Então, assim, eu acho que é importante, mas como é que está essa tratativa aqui para a nossa região? Dentro da Secretaria existe um procedimento aberto, foi aberto em 2017, né, onde a Secretaria estudou a viabilidade e demonstrou o interesse na implementação de uma ZPE aqui nas proximidades do Porto de Santos, em Santos. Foi aberto esse procedimento. Em 2021, André, teve uma nova regulamentação, mudou a lei, e aí a gente restaurou todo o processo de estudos internos da Prefeitura para entender a viabilidade ou não. Hoje, o ponto da implementação da ZPE em Santos está dependendo da entrega de um estudo que foi encomendado junto à Infra SA, em parceria com o Porto de Santos, a autoridade portuária, e nós estamos na iminência de aguardar este estudo para entender a real viabilidade. É importante entender também que a gente precisa, em algum momento a gente vai anunciar esse chamamento público para que a iniciativa privada esteja presente, demonstre os seus interesses e participe de um chamamento público para a implementação dessa zona industrial aqui no Porto de Santos. Você falou da mudança da lei, só para as pessoas entenderem, porque antes a ZPE ela foi
aprovada em 2008, mas ela não ficou interessante, porque ela tinha obrigatoriedade na lei de exportar 80% daquilo que você produz, né? Então ela não era interessante. Com essa mudança em 2021, acabou esse limite de ter que exportar no mínimo 80%. Então, hoje, aquilo que você nacionalizar, você tributa, aquilo que você exportar, você suspende. E a outra coisa que a gente vem lutando muito, Elias, é para que seja incluído os serviços, né? Porque o Uruguai montou uma zona de processamento de exportação muito interessante lá, e várias empresas brasileiras acabaram migrando para Montevidéu, montaram base lá, muitos bancos brasileiros, porque dentro tem serviços, né? E é uma coisa que a gente vem lutando bastante aí pela Associação Brasileira, que é a gente incluir serviços nesse privilégio aí da gente ter a suspensão dos tributos, porque muitas empresas brasileiras prestam serviço para empresas estrangeiras fora do Brasil. E hoje, pela lei, elas recolhem impostos, e ela está dentro de uma zona de processamento de exportação, ela poderia ter a suspensão. Então, é importante realmente a gente acompanhar, ficar atento, porque eu acho que é algo que vai gerar bastante emprego. Mas, Elias, o Porto hoje vive um momento, você citou aí, importante, eu acho que por 2 grandes fatores, né? Primeiro, porque os próprios terminais hoje, eles se modernizaram, eles estão totalmente equipados, eles estão batendo recorde de movimentação, né? E inclusive essas movimentações são equiparadas a movimentos de portos em qualquer lugar do mundo, e às vezes até superior. Tem terminais nossos aqui movimentando mais contêineres por hora do que em terminais que eles mesmos são acionistas em outros países, né? Mas do gate para fora, a gente ainda falta muita infraestrutura, né? Seja o acesso, seja a rodovia, a gente precisa de um novo acesso à Baixada Santista, né? A secretária Natália Rezende, de Infraestrutura e Logística, confirmou a presença no nosso evento, e a gente vai debater isso com ela, porque é de fundamental importância para o próprio crescimento do Porto a gente conseguir chegar e sair, né? André, sem dúvida, os projetos de infraestrutura, eles demoram muito para acontecer, né? Eles têm a sua fase de estudos. Tudo é uma década, né? Tudo é uma década. Quando a gente fala, então, de uma terceira via Santos-capital, a gente tem aí um caminho aí, minimamente, nós temos aí 7 a 10 anos para viabilizar uma terceira via. Eu destacaria que o Porto de Santos tem hoje... eu classificaria que o Porto de Santos hoje tem uma excelente eficiência, né? E essa eficiência, que é respaldada por muito investimento em tecnologia, né? Em todos os terminais, como você bem colocou, investiram muito, e a grande parte dos terminais ainda está em projetos de ampliação. Porque vale destacar que esses contratos de arrendamento, eles surgiram na década de 90, muitos deles estão sendo ou foram nos últimos 5 anos renovados por mais 20, 25 anos. Então, fatalmente, todos esses terminais estão em fases de investimentos bastante importantes, o que, de certa forma, causa uma preocupação na questão da infraestrutura, porque nos próximos anos a gente vai ter aí um robustecimento, né, dessas operações com entregas importantes, e nós teremos, ano a ano, recorde de movimentação aqui na atividade portuária. Você citou a renovação dos contratos, dos terminais, e é importante a gente falar, Elias, o seguinte, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, é muito simples a gente falar assim, né, renovação de um contrato terminal. Só que isso é tão amplo para as pessoas entenderem que é o seguinte, às vezes um terminal, ele precisa fazer um investimento, como você colocou, o investimento às vezes demora em aprovações, porque tem que passar pela ANTAC, tem que passar pelo Tribunal de Contas da União, tem que passar em uma série de órgãos aí que precisam revalidar isso e aprovar para que esse contrato seja renovado. E muitas vezes o terminal faz um investimento, e investimento não é pequeno, é sempre 30 milhões, 50 milhões, 200 milhões, 300 milhões, e fica muitas vezes atrelado a isso. Então é importante que tenha essa facilidade de renovação, né, para que a gente consiga, principalmente, ter investimentos na região, né? E falar em investimentos, está previsto aí mais de 10 bilhões de obras nos próximos anos, né? E ontem eu fui numa apresentação na Autoridade Portuária, são obras significativas que vão realmente fazer com que o Porto ele consiga, assim, ter um aumento muito significativo na participação da balança comercial brasileira, né? André, além desses investimentos que já estão anunciados, a gente vive hoje um momento muito importante, que é
o estudo de todo o arcabouço jurídico que envolve a legislação dos portos, né? Vale destacar que é uma legislação de 1993 que teve uma reformulação em 2013, chamada Nova Lei dos Portos, e hoje o presidente da Câmara dos Deputados instituiu uma comissão que tem como presidente o ministro Douglas Alencar, tem como relator o desembargador Celso Pio, que são os responsáveis por todo o estudo e a apresentação de uma nova roupagem, uma nova legislação para todo esse arcabouço jurídico que envolve a legislação portuária. E aí se enquadra a questão dos contratos de arrendamento. Muito se discute também a questão capital e trabalho, né? Toda a regulamentação que existe em torno dessa relação entre o trabalhador e o empresário da atividade portuária, mas também está inserido esse contexto de uma uniformização dos contratos de arrendamento, porque hoje você tem contratos de 30 anos, contratos de 15 anos, de 25, então o que se busca para que haja segurança jurídica também para novos investimentos na atividade portuária é que haja essa uniformização, e esse trabalho está todo à mesa, né? Está todo em discussão para que a gente tenha aí uma lei que traga maior segurança jurídica para os empresários. Sim, para os terminais, né? E é legal você estar explicando isso, Elias. Assim, eu acho que foi muito acertada a decisão do prefeito Rogério em escolher você para a secretaria. Primeiro porque você é um advogado que atua na área, que milita nessa área, tem conhecimento jurídico sobre isso, como você acabou de fazer essa explicação. Segundo, que, como eu falei, você vem de uma base que tem a indústria, né, ali, você já teve uma participação, né, e agora numa secretaria de portos aqui, de assuntos portuários, do maior porto do Brasil e do Hemisfério Sul. Então, assim, é muito acertada essa posição do prefeito nomear você, porque você tem essa bagagem que ajuda bastante a gente, né? Dá muita tranquilidade para quem está do lado de cada mesa saber que você tem esse entendimento. Mas, Elias, eu queria, uma coisa que eu sempre cito aqui, né? Santos tem 1 bilhão e 100 milhões por ano de arrecadação de ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviço, e grande parte disso é 20% do orçamento anual, né? A Prefeitura de Santos tem 5 bilhões e 500 milhões de orçamento anual, 20% disso vem de receita de ISS, né? E esse ISS, grande parte dele, quase 80% dele, gerado sobre os terminais portuários, né? Que pagam para a Prefeitura. Uma parte desse dinheiro vem para a Secretaria de Portos, não? André, excelente pergunta, porque a Secretaria de Portos ela é uma secretaria de articulação, né? De diálogo. Por quê? Esse ativo, como você bem sabe, discute muito aqui no PortoCast, esse ativo é um ativo federal, né? Administrado pela autoridade portuária por meio da autonomia do Ministério de Portos e Aeroportos, mas é um ativo da União Federal. No entanto, os acessos estão com o governo do Estado. Quando a gente desce a imigrantes, a gente sabe que toda a responsabilidade pelos acessos ao Porto de Santos e à nossa cidade está sob responsabilidade do governo do Estado. E tudo isso está conectado com a cidade. Então, o orçamento, voltando ao orçamento, a Secretaria não tem um orçamento linkado à arrecadação da atividade portuária, porque é uma secretaria de articulação, diálogo, e nós também respondemos pela questão do emprego, que está ligada a outras atividades econômicas da nossa cidade. Então, hoje, eu costumo dizer que desde uma reversão de uma via que está nas proximidades da área portuária, a implementação de um ponto de ônibus na Avenida Mário Covas ou dentro do Porto de Santos, questões de segurança que estão ligadas à relação porto-cidade, tudo isso envolve essa conexão da Secretaria com o Porto de Santos. É uma secretaria que não faz entregas, né? Ela não executa, ela articula, ela é a ponte entre os empresários e as questões da nossa cidade. É uma secretaria que dialoga
com os representantes dos caminhoneiros, representantes dos trabalhadores e também os representantes dos terminais portuários. Muito diálogo para que a gente entenda que esse equipamento portuário que gera tanta receita, como você bem colocou, de cada R$10, 7 advém aí da atividade portuária, que a comunidade entenda que o progresso do porto traz esse desenvolvimento para a nossa cidade. Então, é uma secretaria de muito diálogo. Eu fiz essa pergunta, Vilas, porque eu tenho uma posição minha de que a gente não tem como negar, e é fato, e é enraizado, que a nossa grande matriz econômica é a atividade logística portuária, né? É o maior porto do Hemisfério Sul, 1/3 da balança comercial brasileira passa por aqui, é o nosso grande desenvolvedor aqui de negócio. Então, eu por visitas de mais de 20 anos a grandes portos no mundo, vejo que hoje é uma necessidade muito grande, cada vez mais, a gente ter aí qualificação ligada à atividade portuária, porque tem que ter hoje formação específica, né? O mundo está se transformando em especialistas, cada um dentro da sua área, mas cursos mais voltados a especialidades, né? E o que eu percebi no mundo é que isso sempre parte ou de dentro da autoridade portuária ou de dentro do órgão que participa, que no caso aqui seria nosso, o município, né? E eu defendo muito aqui que nós deveríamos ter uma universidade pública municipal voltada à formação ou requalificação da atividade logística. Por quê? Porque os prédios as escolas públicas municipais de Santos são em prédios muito bem preparados e estruturados. E não tem aula no período noturno. E muitas vezes o pai daquelas crianças ou a mãe daquelas crianças que estão ali se formando, estudando, à noite poderiam se qualificar dentro disso, já voltados para isso. Mas eu entendo que desta forma, para que isso aconteça, a secretaria seria muito importante ela ter uma participação mais ampliada, ela ter receita para poder fazer isso e, principalmente, ela ter autonomia para buscar parcerias internacionais voltando à qualificação e especialização, porque tudo o que acontece no Porto de Santos é a mesma tecnologia que acontece nos grandes portos do mundo. Então, assim, a minha pergunta para você foi porque realmente, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é muito importante que essa secretaria ela tenha cada vez mais autonomia e cada vez mais abrangência de atuação. André, a qualificação profissional, capacitação, eu acho que tá na agenda de todo empresário. A gente vive hoje um momento de grande transformação, as tecnologias estão aí, são realidades e não vieram para tirar emprego, elas vieram justamente para que a gente tenha um novo momento de requalificação dos nossos trabalhadores. Eu tive recentemente conhecendo outros portos no mundo e o que a gente vê são investimentos realmente em educação, né, em educação de formação, de qualidade, como você bem colocou, e os terminais portuários, eles estão preparados com essa tecnologia. O que a gente precisa, e é muito comum a gente escutar dos empresários, tem vagas, tem oportunidades, aqui a gente não consegue preencher porque falta qualificação. Não é só na atividade portuária, não. Né? Isso tem acontecido em todas as áreas, talvez porque a tecnologia tenha chegado numa velocidade muito rápida e nós aqui no Brasil não tivemos a capacidade de qualificar em massa. E aí a gente teve a questão da pandemia também, que atrasou muito a questão da qualificação profissional. Hoje, o que a gente tem advindo da Secretaria e também da Autoridade Portuária, a gente tem o Centro de Excelência em Formação Profissional, que é o CENEP de Santos, o qual a Secretaria faz a curadoria deste projeto e que tem importantes capacitações também para trabalhadores na atividade portuária, com projetos in company, com projetos abertos, inclusive com muitos cursos gratuitos e disponíveis para a comunidade. Esse Centro de Excelência, ele tem cadeiras aí ocupadas por universidades, por centros de formação e que hoje fazem esse papel na formação, além de outros centros que nós temos aqui na cidade, que também têm total capacidade de absorver essa qualificação profissional que é tão importante para a nossa atividade. Elisa, há 20 anos atrás, exatamente em 2004,
Eu fui secretário municipal em Praia Grande, trabalhei durante 5 anos com o ex-prefeito Alberto Mourão, hoje deputado federal, né? E na época montei dentro da minha secretaria, que é Desenvolvimento Econômico, uma incubadora de empresas. Foi em parceria com a Fiesp, né? Foi uma incubadora que a gente montou e que a gente enxergava que aquilo ali seria um grande polo transformador de projetos. Infelizmente, no governo seguinte, eles acabaram com a incubadora, que, do meu ponto de vista, foi completamente errado, porque tirou ali uma raiz, uma essência de uma planta que hoje, 20 anos depois, estaria completamente transformada uma região. Mas Santos criou o Parque Tecnológico, né? Que a gente tem visto que nos últimos tempos aqui tem uma transformação completa. Eu falo quase sempre com o Eduardo, que é o presidente, elogio muito o trabalho dele, né? Como é essa relação da secretaria com o Parque Tecnológico? Porque aquilo ali, eu sempre falo assim, o meu sonho era a gente transformar aqui a Baixada no Grande Vale do Silício. Onde a gente entra numa cafeteria, às vezes no Starbucks, está lá o cara querendo vender o projeto. O que é isso? É aquele espírito de negócio, da gente ver dinheiro circulando, negócios acontecendo, empreendimentos saindo do papel. E eu acho que o Parque Tecnológico de Santos, ele vem com esse objetivo, né? O Parque Tecnológico passa por um novo momento, né? A vinda do Eduardo Bittencourt como presidente traz toda uma expertise voltada para essa área de tecnologia e inovação. O grande desafio, André, na minha opinião, é trazer empresas de tecnologia para que essas empresas sejam mentoras de bons projetos que sejam capazes de trazer inovação para a nossa realidade aqui de Santos, voltado para a atividade portuária ou para outras atividades, porque a gente tem que abarcar todas as atividades. O porto é um equipamento importante, mas a gente tem o comércio e serviços que também complementam toda a economia da nossa cidade, geram emprego, tem uma participação muito importante na renda, e o empreendedorismo entra nesse contexto dos novos projetos, Sim. De projetos que precisam ser incubados. A gente sabe do grande desafio que é se tornar e ser empresário no nosso país, né? Tem um arcabouço tributário, tem questões de financiamento, dificuldade no financiamento. Então, o Parque Tecnológico e a incubadora, ou tudo isso trabalhando em conjunto, como você bem colocou, traria uma maior facilidade e inovação para os projetos na nossa cidade. A Secretaria também tem assento no Parque Tecnológico, trabalha de forma colaborativa, aproximando os terminais portuários das ações e iniciativas do parque. Tem um contato direto com o Eduardo neste aspecto, né, de aproximar os terminais para que eles desenvolvam também projetos e incentivem e fomentem as iniciativas do Parque Tecnológico. Porque eu vejo assim que você falou assim, um novo momento, é um momento assim maravilhoso. Tem acontecido eventos lá, o Portocast teve a felicidade de ser convidado pelo Parque Tecnológico, pela Autoridade Portuária de Santos, de estar lá num evento recente, onde nós gravamos vários capítulos aqui do Portocast de lá, no sábado e no domingo, né? Então foi um evento que, assim, muito motivador, né? Mas que, assim, a gente está vendo que isso vai ter resultado, porque é o que eu falo assim, quando você tem esse espírito do empreendedorismo, né? E o mundo caminha para isso, hoje 65% da mão de obra economicamente ativa no Brasil é microempreendedores individuais. Então a gente precisa realmente apostar, né, nisso e incentivar, né? Agora, Elias, antes de te fazer uma pergunta aqui, que eu quero entender, você está à frente da Secretaria há alguns meses, você já deve ter, com toda a tua experiência, criado uma visão geral sobre o Porto. Mas eu queria, antes de fazer essa pergunta, a gente teve recentemente inaugurado lá o Parque Valongo, né? E eu tenho defendido esse projeto, principalmente assim, porque eu tenho sentido, todas as vezes que eu vou lá, e essa semana eu fui novamente lá fazer uma vistoria técnica e uma gravação, que aquilo ali vai ser o grande transformador do centro de Santos. Eu acho que ele foi muito bem concebido, e outro dia eu escutei de um amigo falando assim, agora está começando tudo a fazer sentido, porque a gente tem um VLT, a gente tem um Museu Pelé no centro, que foi muito criticado, por que no centro? A gente tem agora trazendo esse equipamento do Parque Valongo. Por quê? Porque a gente vai conseguir
receber bem o turista que vem do navio de passageiro, né? Que a gente vai ter um terminal lá, a gente vai conseguir dar uma infraestrutura para o pessoal da região de que o centro realmente vai ser, o centro histórico vai ser revitalizado como grandes cidades no mundo. E aí eu queria só fazer um parênteses, o seguinte: o problema do centro de Santos é um problema que existe em todas as cidades. Recife tem esse problema, São Paulo, centro histórico, tem esse problema. É a reestruturação do centro histórico das cidades mais antigas. E Santos está fazendo muito bem a lição, né? Como é que você tem visto? Porque essa semana eu escutei o presidente da autoridade portuária, o Anderson Spamini, falar assim: poxa, em Brasília está todo mundo comentando do Parque Valongo. Parque Valongo é um excelente exemplo da importância desse diálogo na relação Porto-Cidade. Quando eu digo Porto-Cidade, relação da administração do Porto de Santos com dialogar com a cidade, a administração da nossa cidade. Acho que a gente vive um momento extremamente positivo nesse diálogo que foi muito bem construído, né? Como eu disse, assim, e volto a dizer, Santos é a cidade, a gente precisa ter um bom diálogo com o governo do estado, porque tem projetos e questões que são fomentadas, incentivadas pelo governo do estado e com o governo federal, porque o nosso principal equipamento ele está sob a responsabilidade do governo federal. Então, o Parque Valongo é realidade, são mais de 40 anos que aqueles de expectativa que o que será que vai acontecer, foi tomada a decisão, né, e foi feita a entrega da primeira fase. Além das iniciativas que você bem colocou, Ursini, eu destacaria também os conjuntos residenciais, né, que vão vir para o centro de Santos, se conectando aí com o VLT, com essas outras iniciativas que você muito bem colocou, voltadas para o turismo. E também a gente tem um circuito histórico, um patrimônio histórico, cultural muito importante, que também, por conta desse movimento do centro histórico estar esvaziado, a gente acabou perdendo a oportunidade de explorar isso positivamente, voltado para o turismo na cidade. Uma outra iniciativa bastante importante que a cidade tem se posicionado firmemente é a transferência do terminal de passageiros, né, para a região central, conectando com o Parque Valongo e trazendo minimamente aí em torno de 1 milhão de turistas para a nossa cidade, que poderão aí tomar um café, passear por um desses equipamentos históricos, então trazendo um novo movimento. É um conjunto de iniciativas, né, que o governo municipal tem que, com muita coragem, se posicionar para que... Você uma palavra perfeita, muita coragem, precisa ter coragem para enfrentar isso. Muita coragem para enfrentar isso e para superar. Mas eu entendo que a gente trazendo... o centro de Santos não vai voltar a ser um centro comercial, André. A gente já tem os shoppings, tem outros projetos. O mundo mudou, né? O Santos também acompanhou algumas tendências mundiais. Então, o que a gente tem que fazer é justamente explorar o potencial que a gente tem ali no centro. Turístico, histórico. A gente viaja, né, para tantos lugares e desfruta desse patrimônio histórico que tem nas outras cidades. Por que não exaltar todo esse conjunto histórico que a gente tem aqui em Santos? Então, eu acredito que é o início de importantes iniciativas que o governo municipal tem fomentado e que no curto, aí, médio prazo, a gente já vai ter aí uma resposta da sociedade com relação a isso. Com relação à habitação, André, eu destacaria também que o metro quadrado em Santos, né, por ser uma cidade muito verticalizada, acabou se tornando inviável para algumas faixas da sociedade, né? Então, esses projetos no centro de Santos serão uma oportunidade para quem não tem condições aí de adquirir um imóvel próprio hoje em Santos, vai ter mais uma oportunidade. Porque ali o centro tem toda a infraestrutura urbana pronta, tem asfalto, tem energia elétrica, tem saneamento básico, tem transporte público. Então, assim, é uma opção da pessoa morar muito bem, com dignidade, com toda a infraestrutura, né, num local que está
está prometendo aí que com certeza vai ser. E assim, Elias, você falou assim, quando a gente viaja, né, a gente quer conhecer os centros históricos. Então aqui vai ter a possibilidade, né? Quando você citou 1 milhão de passageiros, só para as pessoas terem ideia, esse ano, a temporada de cruzeiros, ela colocou 340 milhões de reais na economia da região. Então as pessoas descem do navio, passam o dia, vai no restaurante, vai no shopping, né? E eu tenho o hábito de todo sábado de manhã, levava a minha mãe para tomar um café no balneário e eu percebia, hoje tem navio. Porque, assim, era muito nítido a quantidade de pessoas circulando, fazendo compras, querendo comprar café. Muitas pessoas, tem café em grão, eu quero levar o café. Tal. Então, assim, é um impacto muito grande que a gente tem na economia e que, assim, com todas essas obras sendo concluídas, a gente, com certeza, vai ter um sucesso muito grande ali. Agora, Elias, eu queria perguntar qual é a tua visão hoje, que você, como secretário, aí você está esses meses à frente da secretaria, você já deve ter, assim, colocado na sua cabeça onde a gente consegue chegar com o Porto de Santos. Olha, André, o Porto de Santos é um equipamento importantíssimo. Os números e os projetos de ampliação desses terminais revelam um potencial de crescimento para a nossa cidade e para a nossa região. Eu destacaria que a partir do Porto a gente tem mais de 30 mil postos de trabalho ativo com carteira assinada e Santos, por meio dessa cadeia portuária, a gente emprega mais de 180 mil pessoas, ou seja, a gente tem um papel fundamental na geração de emprego e renda da região da Baixada Santista. Quando a gente entra nas questões de mobilidade, por exemplo, a gente vê que o munícipe de Praia Grande vem trabalhar em Santos, o munícipe do Guarujá, de Cubatão, de São Vicente, daí a importância que esse equipamento tem para a nossa cidade. Então, eu vejo o Porto de Santos como a grande solução para essas questões de desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente tem que andar de mãos dadas com o Porto de Santos, entender que esse progresso trazem desafios para a nossa cidade e a gente tem que ter a capacidade de dialogar com todos os atores que tomam decisões importantes, né, para que esse equipamento se torne cada vez mais competitivo, pujante e tenha a importância que ele tem hoje para a nossa cidade. Porque você falou assim, tem que dialogar com os atores, porque assim, é muito importante esse diálogo, porque às vezes as pessoas têm visto, nos últimos 5 anos lá, Porto de Santos bate recorde de movimentação, a autoridade portuária tem superávit, a autoridade portuária tem 500 milhões de resultado positivo a cada ano. Então as pessoas falam assim, eles não têm problema, né? Tá tudo fácil, tem o dinheiro, resultado positivo, e não é isso, gente. O resultado positivo, ele requer desafios que precisam ser planejados. Eu sempre falo, me surpreendeu muito, Elias, em 2008, quando eu estive no porto de Vancouver, no Canadá, e o responsável da autoridade portuária me fazendo uma apresentação onde ele planejava portos para 50 anos. E eu falei assim, puxa, né, 50 anos? E ele falou assim, puxa, você fez uma expressão, né? Eu falei, 50 anos, né? Ele falou, mas é matemático. Se nós temos uma população crescendo desta forma, nós temos uma quantidade de caminhões utilizando tal. Então, se a gente fizer uma projeção por ano a ano, a gente vai chegar lá na frente, a gente vai saber. E outra, as mesmas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, licenciamento, contratação de obras, tal, então outros países também têm, entendeu? Então, assim, quando a gente faz planejamento de infraestrutura, é sempre planejamento de médio e longo prazo. Então, é importante que realmente se tenha essa visão, que se tenha coragem de fazer, que se tenha um planejamento adequado, porque a gente sabe que realmente, assim, o Porto é o nosso grande desenvolvedor de negócio da região. Você ainda falou das cidades adjacentes. Eu conheço várias pessoas que trabalham no Porto e moram no Guarujá, no Jardim Acapulco, moram na Praia Grande. Tenho amigos que trabalham no Guarujá, na margem esquerda do Porto, e moram em Praia Grande, vão e voltam todo dia com o seu automóvel. Então, assim, o Porto é o grande desenvolvedor de negócio, e a gente conseguindo trazer o que a gente falou no começo aqui, a indústria de transformação para próxima do Porto, tenho certeza que a gente vai tornar esse Porto muito maior. Elias, eu queria agradecer demais a tua participação aqui, falar que o PortoCast é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto. Prazer muito grande trazer você aqui, colocar as portas abertas.
a gente é um grande incentivador, um grande desenvolvedor aqui de ideias, né? E falar que a gente quer te receber mais vezes aqui, contaremos com a sua presença dia 19 de agosto no nosso evento, e eu só tenho a te agradecer por todo esse teu conhecimento, essa tua riqueza de detalhes que você coloca, que para quem está nos assistindo é muito importante entender isso. André, eu costumo dizer que não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, né? Nós temos o privilégio de termos um equipamento que é o Porto de Santos. Né? Esse equipamento... tem a maior capital da América a 57 quilômetros. Né? Exatamente. E hoje o que a gente tem no Porto de Santos é um potencial de crescimento em todas as áreas. Né? Você tem áreas terminais com possíveis adensamentos que vão robustecer a sua capacidade de movimentação. Você tem áreas novas, né, que o mercado que é a área para agora. A administração do Porto está prevendo a utilização dessas áreas para o futuro. Um exemplo, Vila dos Criadores. Então, nós temos que aproveitar esse momento, né, de projetar o crescimento do Porto de Santos, aproveitar esses atores que entenderam a necessidade do diálogo do Porto com a cidade, trazer a indústria para esse contexto, e esse encontro tem um papel fundamental de trazer a indústria para o debate, porque a indústria usa o Porto, né? Tem aquele exemplo, a gente exporta café, por que não exportar a cápsula? Exatamente. Né? Então eu queria te cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, sempre muito proveitoso, um ambiente muito enriquecedor, de muito aprendizado, e conte com a minha presença lá no encontro, que vai ser um grande prazer poder discutir o Porto de Santos e os assuntos que envolvem o desenvolvimento econômico e também social aqui da nossa região. Muito obrigado, Elis.